Deixa eu pensar alguns exemplos. Então, em geral, dados de ciclo de vida. Então, já teve alguns modelos que eu trabalhei que tinham um ciclo de vida um pouquinho menor, que a gente queria predizer um sentimento, uma compra a um nível mais curto. Então, por exemplo, tinha um nível de cold start, onde a gente tinha nenhuma base de dados anterior sobre aquele usuário, mas a gente tinha dados semelhantes, e a gente tinha uma base considerável pequena, acho que a gente tinha 500 a 1000 linhas de registro, assim, e ele dava um resultado considerável. Teve um exemplo, inclusive, aqui da pós, que eu utilizei das predições do Ibov, que aqui sim a gente tinha um volume grande de dados, porém não foi tudo que foi utilizado. Então aqui a gente tinha muitos índices, a gente pegou todo o valor histórico do índice, porém quando a gente foi realmente fazer a previsão do valor, a gente viu que se a gente treinasse com os últimos 50, 60 dias e se a gente treinasse com os últimos 10 anos, os últimos 30 anos, a precisão e a variação dele não era tão alta por causa do tipo do dado em si. Então, por exemplo, aqui com o dado do Ibov, fazendo a previsão dele, o Ibov em si ele é muito estável. Então, tem muitas variáveis que podem compor o valor dele, porém, se a gente pega o nível de volatilidade, ou seja, quanto que ele variou nos últimos 10 anos entre os dias, foi 5%, 1% no máximo. Então ele é um índice que varia muito pouco, ou seja, mesmo que a gente pegue a média somente, vamos dizer que a gente pega a média da última semana. Nesse caso, a gente teria um resultado, aqui nesse case, a gente precisava ter um resultado acima de 70%. Porém, como a volatilidade era menor do que o nível de erro, ou seja, se a gente pega o valor do dia anterior, a chance da gente estar maior do que a precisão é muito maior, no nível de que, deixa eu ver se consigo fazer uma visualização, acho que pode ficar um pouco confuso. Então aqui eu tenho o valor de 100, aí ele vai para 95, aí ele vai para 100. E o nosso objetivo, nesse case, era um modelo com acima de, acho que era 80% de precisão. Porém, que era a precisão de o nível de proximidade do número que ele tinha. Porém, caso a gente fizesse, uma vez que eu entendi o dado e eu fui atrás do dado e conheci o dado, eu vi que a variação entre os dias dele, comparando, então eu fiz todo o histórico, eu vi que era mais ou menos de no máximo 5%. Então o dia que mais variou foi 10%, 5%, de um dia para o outro. Ou seja, mesmo que a gente só copiasse o valor do dia anterior e mantivesse para o dia atual, a distância dos valores, então vamos dizer que eu chutei que fosse 95 e ele foi 100. A variação nominal dele, então a diferença dele é muito pouca, dado a origem do dado, dado o tipo do dado. Então ele é um dado que varia pouco, ou seja, eu não precisava criar um modelo super gigante para ter uma qualidade muito boa, nível, pelo menos o que foi proposto, de 80% de precisão. Era um entregável tranquilo. Agora, caso a gente tivesse um interesse, então isso que a gente preparou aqui para ter modelos de 99, 98% de precisão, aproveitando essa pouca variação, mas tentando acertar ela, essa variação mínima, aí sim, aqui a gente tem alguns índices que são correlatos com o Ibov. Então a gente tem o próprio Ibov Futuro, que é um, porém também Vale, Itaú, Ouro, que são as grandes composições do Ibov, né? Então aqui naturalmente a gente tem as maiores composições do Ibov e a gente tem também toda a cotação, então um pouco como que cotação real dólar, cotação Bitcoin, cotação euro real, como que tudo influencia o Ibov. E caso a gente tivesse o interesse de melhorar de 95% de precisão, que foi a nossa entrega, para 99%, a gente muito provavelmente seguiria o caminho de adicionar mais dados para pegar esse pequeno espaço. Então, em geral, é exponencial o nível de esforço para redução do nível de erro, da margem de erro. Então, se você quer um modelo com 98, 99, muito provavelmente vai ser o dobro, o triplo do trabalho de um modelo de 96, 95. E continuamente, até você chegar a 90, 80. Então é muito mais fácil chegar de 80 a 90 do que de 90 a 95. E muitas vezes é inviável também, porque existem variações que são muito difíceis de prever. Não impossíveis, porém muito difíceis. Então o modelo ele sempre faz uma predição baseada na estatística por baixo. Porém nunca é 100%.